Olá, eu sou o irmão Arimatea, vou fazer mais um vídeo aqui para vocês, né? E o tema hoje é sobre o castigo é eterno, sim ou não? Então vamos aprender aqui com as escrituras sagradas, né? Hoje é 22 de janeiro de 2024, então vamos para o tema, né? Em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, vai falar assim, Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Verso 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Então aqui está bem claro, né? Que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus faz. Por mais que a gente seja cientista, homem sábio, mas a gente não descobre isso aqui, porque só Deus sabe isso aqui, né? Então Deus colocou a eternidade no coração do homem. Aqui no livro de Isaías também, 66, verso 24, vai falar assim, Isaías 66, 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Tá vendo? Então aqui está bem claro que onde o seu verme não morre mais, nem o fogo se apagará. Então, quando estiver lá, né, vai ser atormentado eternamente para todo sempre. É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. No livro de Daniel, capítulo 12, Daniel 12, vai falar assim, 12, versículo 2. 12, versículo 2. Vai falar assim, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Quando chegar o grande dia, Deus vai ressuscitar os mortos. Uns vão viver eternamente na glória com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e outros vai ser atormentados eternamente, né? Ressuscitarão uns para vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Vai ser um horror eternamente, vergonha, vão sentir vergonha, porque eles não quiseram aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Então vamos continuar nossos estudos aqui também. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 18. Mateus 18. Vai falar assim. Mateus 18, verso 8. Mateus 18, versículo 8. Vai falar assim. Mateus 18, 8. Portanto, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou dois pés e ser lançado no fogo eterno. Então este fogo é eterno, ou seja, esse fogo nunca vai se apagar. Então vamos continuar nosso estudo aqui, meus irmãos. Aqui está bem claro, o fogo é eterno. E aqui em Mateus capítulo 25, do 31 em diante, vai falar também, Mateus 25, 31 em diante, vamos ler lá. Vai falar assim, ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas o cabrito à sua esquerda. Então dirá o rei os que tiverem à sua direita, vinde, bendito de meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, e enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber?
E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e for te visitar? São perguntas que os justos vão fazer para o rei Jesus. E o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão este para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Então aqui está bem claro, quando o rei Jesus ressuscitar os mortos, ele vai separar um dos outros, né? As ovelhas do cabrito. Isso é uma linguagem figurada, né, irmão? Né? Mas nós não somos ovelha nem cabrito, somos seres humanos que Deus vai ressuscitar e vai julgá-los. E ele vai botar um à sua direita. Os da direita vai dizer: vinde bendito do meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para os ímpios ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Aí a Bíblia diz: e os justos vão para a vida eterna e os ímpios para o castigo eterno. Então o castigo é eterno, né? Isso está bem claro, meus irmãos, de acordo com as Escrituras. Todo ser humano um dia vai estar perante o tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que o castigo é eterno, né, meus irmãos? E lá no livro de Judas também, Judas capítulo 1, verso 7, vai falar também. Judas capítulo 1, versículo 7. Vamos ler lá. Vai falar assim, Judas 1, 7. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição, como aqueles que seguiam após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Está vendo, meus queridos irmãos? Assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas por causa da prostituição, que eles seguiam após outra carne, ou seja, o homossexualismo, né? Por isso que fala de Sodoma e Gomorra, né? Segundo outras carnes. Então isso aqui serviu de exemplo, né? Como fogo eterno sofrendo a punição. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, está lá destruído. Há mais ou menos 4.000 anos atrás, né? Mas isso serviu de exemplo para o fogo eterno, que vai ser punido no dia do juízo. Não que Sodoma e Gomorra está sendo jogando fogo lá, se queimando lá até hoje, não. Não, eles já morreram, ímpios. Só que eles vão ressuscitar um dia e vai ser lançado no lago de fogo em exemplo. Aqui dizendo: havendo entregue a prostituição como aquele segundo a propósito, ao posto para exemplo de fogo eterno sofrendo punição. Então aquilo lá foi um exemplo de fogo eterno, que no futuro eles vão ser lançados lá, tá? No lago de fogo e enxofre. Então aqui está dizendo claramente que é eterno também. E lá no livro de Apocalipse 14, 10 e 11 vai falar, Apocalipse 14, 10 e 11, vai falar assim: também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então aqui está dizendo claramente que o castigo é eterno, e aquelas pessoas no futuro que receber a marca da besta, o chip na mão, né, 666, para comprar e vender, esses também vão ser lançados lá dentro, serão atormentados de noite, e a fumaça do seu tormento sai pelos séculos dos séculos, ou seja, para todo sempre, eternamente. Então o castigo é eterno, sim. Aqui em Apocalipse, capítulo 19, verso 20, vai falar assim, Apocalipse 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada,
e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduzia aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então aqui está dizendo claramente que a besta e o falso profeta foram lançados os dois vivos dentro do lago de fogo e enxofre. Agora vamos lá para Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Aí vai dizer claramente aqui, que depois de 1000 anos, passa 1000 anos, eles já estão lá. Aí bora ver o que vai falar aqui. Apocalipse capítulo 20, verso 10, vai dizer assim, ó, o diabo, o sedutor dele, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não somente a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Tem uma tradução que fala para eternamente, tem uma tradução que fala para todo o sempre. Se você ler ver o verso 7, vai falar assim, ó, quando porém se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então isso aqui, passaram 1000 anos depois, aí aqui, quando lançou o diabo lá, onde se encontra o falso profeta e a besta, depois de 1000 anos, continua lá. Tem religião que diz que vai ficar queimando 30, 60, 90 anos, depois é eliminado. Isso não tem nenhum respaldo bíblico. Quem prega isso são os falsos mestres, falsos profetas, falsa religião. Porque aqui está dizendo claramente, depois de 1000 anos, a besta e o falso profeta, que são duas pessoas, ainda se encontram lá e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Do mesmo jeito que Jesus Cristo falou em Mateus 25, do 31 até o 46, e a mesma coisa está escrito lá em Daniel 12, 2. Vergonha e horror eterno, castigo eterno, fogo eterno. Então é eterno, sim. É assim que a Bíblia nos explica, meus irmãos. Meus irmãos, Deus quer salvar todos. Para a gente ser salvo disso aí, a gente tem que confessar e aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Como diz lá em Atos dos Apóstolos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Deus quer salvar a todos, meu irmão. Veja o que diz aqui no livro de Jó 34, Jó, capítulo 34. Vamos ver lá. Jó 34, tá? Jó, capítulo 34, verso 10. 34, versículo 10 e 11. Veja só, 34, 10 e 11. Pelo que vós, homem sensato, escuta-me, longe de Deus o praticar ele perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça, pois retribuirá o homem segundo as suas obras, e faz que cada um toque segundo o seu caminho. Então Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. Quem praticou pecado vai colher pecado. Aqui no livro de Jeremias 17, verso 10, vai falar assim, ó, Jeremias 17, verso 10, Jesus vai falar assim, versículo 10. Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isto é para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então Deus vai dar a cada um segundo o que ele praticar. Né? Se você aceitar ele como Senhor e Salvador, você vai ser justificado e santificado em Cristo. Você não vai ser condenado. A vez pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Mas se você o negar, ele também vai te negar. Lá está bem claro. Pois aquele que me confessar diante do homem, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar, eu o negarei. E aqui no livro de Oséias, capítulo 9, Oséias 9, 9, vai falar assim também, meus irmãos. 9, verso 9. Muitos profundamente se corrompe, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados dele. Então, Deus vai castigar os seus pecados. Lá em Números 32, 23, assim, pois se não fizeste assim, eis que pecaste contra o Senhor, e saber que os vossos pecados vos há de achar. Deus só inocente o culpado quando ele se arrepende, aceita e confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, de acordo com a Bíblia, sim, o castigo é eterno. Eternamente serão castigados. Jesus não mente. A gente tem que crer no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Está bem claro aqui. E aqui em João, capítulo 2, verso 22, ó.
Pois quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Então, de acordo com as Escrituras, o castigo é eterno, sim. Eu sou o irmão Arimatea, né? Fique com essas palavras. Shalom Adonai Yeshua Mashiach.